Boa noite. Me chamo Luiz Felipe Eu sou o Fred Lafitte. e a gente queria organizar a conversa e o debate. Então, a gente vai começar conversando sobre o nosso processo de curadoria e depois a gente vai convidar os realizadores presentes dos filmes. Aí a gente faz perguntas gerais e depois abre para público. Tudo certo? Então, Fala um pouco da curadoria. Então, vou começar falando da curadoria. Bom, a gente começou a curadoria para representar os 5 anos de Fefice, fazer essa mostra especial. E a gente acabou buscando uma variedade de temas, de linguagens, de estruturas e de formas de relacionar com os outros filmes presentes aqui no festival desse ano. Então, muitos filmes vão ter relação com o filme do Marcelo Gomes que a gente acabou de assistir e também são muito diferentes uns dos outros e foi isso que a gente buscou. Eu acho que a gente prezou muito nessa variedade, assim. Acho que tem uns que tem gravação de tela, imagem de arquivo, uns mais intimistas, outros mais de investigação. Acho que nosso norte foi tentar abraçar essas diferentes possibilidades dos filmes científicos. Que, de certo modo, representa o festival durante esses 5 anos. Então, acabou sendo o nosso caminho. E agora a gente queria convidar os realizadores do Pulsar, da Cultura para a Ciência Popular, o João Nestler e o Noel Bielek. O Milton Zan, A Estrutura da Sensibilidade. A Gabriela Barbosa, do Ecos de Fibonacci. E o Arthur Dias, do Memórias Depois da Lama. Eu acho que vamos na ordem do que a gente assistiu, acho que fica melhor. Então, vamos começar do Pulsar. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente queria é como foi a organização de vocês e o processo de criativo individual e coletivo, como é que se deu esse processo? Quer que eu fale um pouco? Então, a gente fez esse filme em 2021, né? A gente estava no meio da pandemia e eu estava assistindo muito vídeos de astronomia, assim, né? E aí acabou que eu comecei a comentar sobre isso com o Noel no Discord, né? Porque a gente ficava direto lá. E eu me interessava muito, assim, por pulsar, né? Tipo, foi um negócio que eu vi e falei, pô, como é que pode esse negócio existir, né? E aí eu estava comentando com ele, aí eu fiz um estudinho um pouco mais a fundo, assim, sobre isso e vi que tinha a capa No Pleasures, né? Do Joy Division. E aí eu fui contar para ele, né, sobre isso. E ele é uma pessoa que entende muito de punk, né, do movimento britânico. E a gente decidiu fazer isso para a matéria da Jane, né? Queridíssima. Eu acho que também, assim, falando de uma forma mais ampla, assim, claro, também sobre todos os curtas da mostra, eu queria agradecer também brilhantemente a curadoria, assim, a oportunidade, assim, porque eu consegui sentir essa união da gente trabalhando de pegar uma coisa de arte, assim, e tentar fazer essa conexão com a coisa científica, que eu acho que está presente em todos os curtas também, e de certa forma estava presente em nós como uma dupla, né? De falar de punk rock, falar de história, enfim. Então, o processo criativo foi mais ou menos assim, sabe? Como é que a gente vai fazer essa união das coisas de uma forma que fique interessante e, enfim, rock and roll, assim. A gente queria também perguntar para os outros convidados como foi esse processo de investigação, captação de imagem, todo o trabalho, assim, fazer esse trabalho com a imagem e com a ciência. Acho que o primeiro passo também foi da escolha do tema. Eu acho que a bolha é algo muito místico, como eu falo no filme, e eu me interesso muito por essas coisas, é algo muito bonito. E, inclusive, acho que a maior descoberta foi ter descoberto que ela não é frágil, como eu imaginava. E tem coisas que são mais fortes do que eu pensei. E eu me propus estudar isso, as cores, tudo mais, e
foi um processo meio maluco, assim. Tem muita coisa que eu não coloquei no filme, foi mais de 2 horas, acho que, de conversa e tal. Eu gostaria muito, inclusive, de ampliar esse filme, falar mais sobre as bolhas sociais. Eu acho que é uma parte que eu deixei um pouco de fora, mas eu gostaria, com o tempo, assim, de ampliar mais para essa parte. E acho que é mais isso. O Guilherme, ele é meu primo, a gente cresceu juntos, e aí ele está fazendo mestrado na Unicamp. Aí vi uma bela oportunidade de conhecer o próprio campus, de conhecer o laboratório, e para mim foi uma experiência muito boa também. E foi basicamente por ele assim que toda a parte de química que se instaurou, né, todo esse processo de pesquisa acabou sendo assim por ele. A parte de literatura, todo o resto assim já é do meu repertório, e a partir disso que nasceu o filme. Eu li aquele conto um pouco antes do semestre começar e aquilo não saía da minha cabeça. Quando veio a matéria, eu falei, não, vai ter que ser sobre isso, assim, tem que ser sobre isso. E aí eu me propus a investigar sobre isso e acabou sendo por aí. Gostaria de, inclusive, fazer uma errata, que está no vídeo, sobre o ET Bilu. O ET de Varginha, na verdade. Ele trocou os nomes, assim. Mas acho que é isso. Bom, Ecos de Fibonacci, ele nasceu a partir de leituras de artigos científicos e estudos de matemática, que eu não queria muito, mas é inevitável. E foi bem interessante, assim, eu tive a oportunidade, no 5º semestre da minha graduação em Comunicação e Multimeias, de fazer a matéria com a Jane de Audiovisual e Ciência. Então, eu consegui estudar e aprender, né, sobre filme científico. E eu gostei muito, eu gostava já muito de Fibonacci, né, me interessava muito, porque também tem uma parte mística, né, tanto quanto a bolha de sabão. E eu acho que foi bem desafiador tentar não ir para essa questão mística, tentar ir mais para essa questão de ciência. Então, eu tentei guiar o meu roteiro um pouco através desses artigos científicos e eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur, como eles falaram. Sobre o Memória Depois da Lama, ele foi um processo que foram 2 tempestades simultâneas, assim, porque eu justamente estava no meu período de fazer o meu TCC e logo antes de começar o semestre do primeiro semestre do TCC, eu estava fazendo a segunda metade da minha iniciação científica, que eu estava fazendo parte de um grupo que estava estudando sobre os efeitos do antropoceno, né, em várias escalas. Eu, como um estudante de multimeios, me infiltrei ali para arranjar uma desculpa para falar sobre filmagem. E aí a minha ideia com esse filme era justamente fazer a minha iniciação científica e o TCC meio que ao mesmo tempo, esse ser um produto de 2 pesquisas. Acabou ficando mais para o TCC mesmo. Mas, de qualquer forma, foi um experimento muito interessante, porque eu pude entrar em contato com uma certa realidade, que foi a dessas tragédias, que eu não tinha esse contato, né? Eu não conhecia tanto, já tinha ouvido falar, obviamente, mas cada vez que eu ia atrás de saber mais notícias, saber mais informação, eu ficava mais chocado com o tamanho da desgraça que foi. E justamente a questão da memória me chamou muita atenção, porque sempre que a gente ia ver alguma coisa, era sempre sobre o passado. Ninguém filmava Bruno Madinho e Mariana por outras funções, por outras razões que não fossem as dos desastres. Então, quando você chega lá e começa a ver essas pessoas falando, fala, caraca, será que esses lugares não tinham outro, né, não tinham outro assunto para ser falado, não existia uma história por trás deles? Então, foi meio que por aí a minha linha de pensamento, de buscar entender também como que qualquer estrutura da memória, então busquei filosofia, um pouco de ciência um pouco mais exata também, e aí entender como que essas tragédias, em geral, conseguem alterar essas estruturas das memórias, né? Então, como que uma memória fixa é que você precisa ativar ela na sua mente, ela era antigamente uma coisa que era mais natural para você e por aí vai. Então, foi um misto de coisas muito louco ao mesmo tempo, que eu gostei do resultado e que espero que vocês tenham gostado. E, enfim, eu acho que ele vai ganhando mais força com o tempo. Eu não via ele há muito tempo, então foi legal de rever aqui numa tela grande e tal. Então é por aí. Agora eu acho que a gente abre aqui para o público, para quem quiser fazer alguma pergunta para eles ou para algum específico. O microfone está... Alguém tem uma pergunta? Ali está o microfone. Está ali o microfone, é só levantar.
Eu fiquei pensando muito no Memórias da Lama em contexto com o filme que a gente viu agora mais cedo, e pensando assim, se não seria interessante talvez fazer um filme pensando em como que essas pessoas que sofreram uma desconexão tão forte com a terra delas e com as memórias, como que elas imaginam um futuro, né? E como que elas vão tentar construir coisas em cima dessas memórias fragmentadas e dessa relação. Muito boa ideia. Já lança a perspectiva para mim mesmo e para quem quiser estar envolvido. Mas é uma coisa bastante interessante coisa que você pontua, porque até abordo um pouco isso no filme sobre como as pessoas precisam ressignificar o que aconteceu, né? Isso já é uma perspectiva de futuro de alguma forma. E, querendo ou não, o filme já está com uma defasagem de ideias natural, porque as coisas aconteceram há 10 anos atrás e há 6 anos atrás. Então, essas filmagens que eu captei são coisas já antigas, que essas pessoas podem também já não estar por aí, já ter outras histórias relativas à memória. E eu achei sensacional a sua ideia, especialmente porque, recentemente, eu tenho lido um pouco sobre justamente essas tragédias, e a Mariana, que acabou de fazer 10 anos, o pessoal ainda não recebeu as indenizações relativas ao desastre com a Samarco, enfim, tem sempre uma burocracia maluca. Então, essas pessoas continuam à deriva, essas pessoas continuam sem a perspectiva do futuro, como você pontuou. Mas é por aí, eu gostei muito da sua sugestão. Olá, prazer, Arthur. E vendo os documentários, eu senti uma estranha falta de entrevista. A questão científica, eu acho que é essencialmente nós, pobres mortais, descobrindo que tem outras pessoas que sabem universos acima de nós. E eu gostaria de jogar essa pergunta. Onde estão as entrevistas? Onde estão os especialistas? Obrigado. Alô? Eu acho que as entrevistas, as outras pessoas estão justamente nas bibliografias. Quando a gente faz um artigo científico, a gente não necessariamente entrevista as pessoas, a gente consulta materiais, e eu sinto que muito está sendo consultado. Vocês também sentem também no filme de vocês? Como que é isso? Queria também perguntar, assim. Eu também, claramente, no meu filme não foi uma entrevista, foi mais um diálogo, porque também eu queria fugir desse molde, desse padrão. Eu não queria que tivesse uma cara de documentário, saca? Tipo, eu acho que um filme científico não é necessariamente um documentário. E nem precisa ser. E acho que está tudo bem também não ter entrevista. Só que você fala mais sobre a curadoria? Como que é isso, Arthur? Sim. Eu acho que é mais sobre isso. O ouvir outra pessoa está mais na bibliografia, ao meu ver. Como que é para vocês? A gente teve um problema porque a nossa curadoria ou estava morta ou era britânica, né? Então, assim, grande parte e também a gente estava passando durante a pandemia e tal. Então, grande parte das escolhas que a gente foi fazer foi assim, deglutir o máximo que tinha de entrevista e coisa teórica, assim, para fazer um curta-metragem de 4 minutos que funcionasse, assim, sabe, que passasse a mensagem, assim. Mas eu acho que pensando em trabalhos maiores, assim, eu acho que não deixa de ser uma ambição, assim, sabe? Eu acho que o processo investigativo, pensando numa visão documental, assim, científica, é extremamente interessante, assim. Eu acho que isso tem que ser feito, assim, né? Ainda mais quando são assuntos assim que são bem delicados e pontuais, assim, né? Normalmente, por exemplo, no caso das tragédias de Brumadinho, assim, há um pouco de entrevistas, assim. A gente traduziu algumas entrevistas que a BBC deu, por exemplo, assim, mas eu acho uma boa colocação, assim. Eu acho que é uma coisa que realmente, assim, pensando em projetos maiores, assim, eu acho que faz um pouco de falta também, assim, sabe?
Eu também vejo bastante importância nas entrevistas. A gente tem uma troca muito construtiva nas entrevistas, mas eu, particularmente, eu baseei a minha curadoria em estudo científico de artigos. Então, assisti muito vídeo também falando sobre a sequência de Fibonacci. Eu não vi tanta necessidade assim de entrevistar ou até mesmo ter conhecimento de alguma pessoa em específico que eu poderia entrevistar. Então, busquei mais esse outro lado assim do conhecimento e acho que foi por aí assim minha criação do roteiro. Eu também concordo com a sua pontuação no sentido... Assim, foi mais uma pergunta, né, que abre esse questionamento para a gente que, putz, verdade, talvez faça um pouco de falta. E eu entro um pouco na seara do que eles falaram, sobre as entrevistas estarem mais imbuídas no conteúdo, serem mais uma fonte de conhecimento para a gente transmitir para cá, como parte do cinema científico, né, de que ele faz a filmagem em si, a produção, a materialidade da coisa está inerente ali à produção e o entender da ciência como um todo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, quando eu fiz a matéria de cinema científico com a Jane, o meu filme, eu fiz um filme sobre dinossauro, totalmente diferente a proposta. Mas, justamente, eu acatei essa coisa da entrevista, eu achei mais importante, fazia mais sentido para mim. Nas minhas questões sobre o Brumadinho e Mariana, eu entendo que eu também agreguei a entrevista no formato de entrevistas que eu vi com outras pessoas e que o depoimento delas como uma coisa forte. Então, as entrevistas não estão no sentido estrito, mas elas estão ali no meio. Entendeu? Eu também, na curadoria, a gente acabou vendo, assim, acho que mais uma percepção agora, meio freestyle, mas existe muito formato de vídeo aqui, assim, pelo que eu percebi na curadoria. Então, o próprio vídeo da Gabi fala, não desliga esse vídeo, o do Pedro Borba, que não pôde estar presente, também é um sobre... Então, busca essa coisa da linguagem da internet, está meio consumida nesses filmes científicos, a linguagem do vídeo também, o que acaba afastando da linguagem tradicional de documentário, de certo modo, para pensar. E os outros filmes que, infelizmente, não couberam e acabaram não entrando, também raramente era visto entrevista, assim. Então acaba sendo mais um sentimento assim, acaba sendo mais a linguagem da internet consumindo a linguagem de filme científico, e por isso a entrevista acaba sendo, de certo modo, tangenciada, apesar que em todos os casos apareceram entrevistas indiretamente, sabe? Eu acho que era isso. De modo tradicional ou não. Exato, exatamente. No caso do seu filme, na estrutura da sensibilidade, você se sente, sei lá, trocando uma ideia com o seu primo, né? Então, é uma entrevista, né? Eu destacaria tipo, a maneira criativa que você soube colocar uma entrevista sem ser chata. Eu sou jornalista, então só fazia entrevista chata. Então, como um cineasta, né? Tipo, é mesmo enquadramento, isso que eu quero dizer com chato, sabe? Quadrado. E o jeito que você colocou, né, a entrevista é muito dinâmico. Eu jamais teria pensado com a cabeça de jornalista. Acho que tem que ser um cineasta mesmo para pensar esse outro jeito. E também tem a entrevista com o seu primo e o seu filme é uma entrevista com você mesmo. É um documentário autobiográfico, né? Tem um lado autobiográfico. Gente, eu não sei se vocês viram o filme anterior do Marcelo Gomes, não? Quem viu? Poxa. Eu queria saber se vocês acharam algum ponto de conexão entre o filme do Marcelo Gomes e os filmes de vocês. Mas então eu deixo a pergunta para o Fred e para o Luiz. Só queria também agradecer e dizer também que realmente acho que é uma entrevista muito comigo mesmo e principalmente com meu primo, é mais um bate-papo. Eu acho que seria muito fácil eu jogar um enquadramento padrão, jogar um ping-pong, e eu não queria isso definitivamente. Não quero produzir nada assim. E eu acho que é muito um ensaio, acho que é um ensaio científico. Eu estou ensaiando sobre algo, eu não estou ali, desculpa a linguajar, mas não estou cagando regra, não estou, sabe, nada do tipo, e eu acho que a entrevista vem mais nesse sentido. É isso. Eu acho que uma relação que eu assim, vi de
assim, pensando agora bem como primeira vez dos trabalhos aqui que foram apresentados do Marcelo Gomes, eu vejo muito com o trabalho do Milton, que carrega já assim de cara um caráter muito intimista, já começa falando dele, pessoal, assim, o do Marcelo Gomes começa falando do projeto que ele foi fazer na floresta e que deu errado, e o do Milton parte muito da infância no começo, né? E eu sinto que os dois já carregam assim de forma explícita de frente, assim, falando, isso aqui vai ser um trabalho intimista, vai partir muito das minhas reflexões pessoais, e assim eu sinto que os dois desenvolvem os seus próprios caminhos. O do Milton claramente trabalha muito com o lado lúdico, né? Muito o fascínio da criança e o amadurecimento. Eu acho que curioso também que o Milton começa o filme dele falando isso não é um filme científico, e o Marcelo Gomes veio aqui e falou a mesma coisa, e, assim, perdão a palavra, mas, sinceramente, eu acho que os dois estão errados, com todo respeito. A própria Jane comentou antes com o Marcelo Gomes. Tanto é que a gente está aqui, né? Exatamente. Mas eu acho que esse caráter indivíduo frente à ciência é, sim, uma forma de representar o filme científico e de mostrar a linguagem científica de uma outra forma que não... O próprio Marcelo Gomes, vocês vão ver filme quadrado. Não, exatamente o caso aqui é o oposto. E assim, também dá para ver relação clara no filme da Gabriela Serrano, que também não pôde estar presente, e o do Arthur, os Krenax, que também acabaram de ser citados no filme e foram citados novamente, e o da Gabriela, a memória ancestral das plantas. Então, tudo isso foi, de certo modo, também guia da linha curadoria editorial, porque eu tive a oportunidade de ver o filme do Marcelo Gomes no Festival de Brasília, então meio que estava na minha cabeça, eu sabia que já ia ser passado antes, então essa conexão pôde ser feita. Então, acabou que, sim, fez sentido, foi pensado, e, sim, tem bastante relação, e bastante, sim. E até curioso que o da Gabriela, que é As Plantas que Curam, trabalha também o filme é completamente trabalho de distorção visual em cima de imagem. E o do Marcelo Gomes, ele tem momentos que trabalha com a distorção visual, a psicodelia, com até acho que ele faz animações em cima da imagem, né? Ele faz umas linhas, uns designs em cima. E então os dois acabam trabalhando muito com essa distorção em cima da imagem cinematográfica, da imagem real, que eu acho que é uma ponte assim da linguagem que os dois bebem. O Arthur também faz isso, né? Eu acho que ele distorce bastante as imagens, ele brinca. Eu acho que estão esses trabalhos mais conectados, e falando um pouco dos outros, acho que acaba não tendo muita relação, mas tem sim uma relação bastante com o cotidiano e com uma presença, assim. Eu acho que o do Pedro com as fake news, o deepfake, que é um tema super atual, já o da Gabi, tipo, matemática, essa coisa mais humana e mais um toque mais humano à matemática, assim, que eu acho que é necessário, assim, só um monte de número. E o deles, o Pulsar, também trazendo, conectando a cultura pop, está no título, né? A cultura pop é a ciência. Então, eu acho que, de certo modo, a gente foi para o tema atual e foi para a conexão. Então, eu acho que está tudo numa conversa. Que acho que mais me aquece assim o coração de ver pontos de encontro com o meu filme, com o filme do Marcelo, é olhar para a infância. Olhar para a infância e reconhecer esse fascínio, assim, e ver que isso já existiu quando ele fala com a mãe dele. Eu acho assim sensacional, e também se pôr como autor, sabe? Falar, eu estou aqui. Eu acho que é algo bacana. Tem uma pergunta ali no fundo. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar todos vocês e fazer um comentário de como as coisas são interligadas, às vezes sem a gente nem perceber. Eu estava aqui assistindo e agora com as conversas observando. Hoje à noite, aliás, finalzinho da tarde, conversando com a Laís, a gente pensou o que a gente vai fazer hoje à noite, para onde a gente vai. Então, procurei ali rapidinho na internet, encontrei o anúncio desse festival. A primeira coisa que eu vi foi a capa do Joy Division. E aí, bom, Joy Division, Alex, eu tocar Joy Division, quero ver isso daí. E fui acompanhando. Chegando aqui, eu me senti conectado com um pouquinho de cada parte, porque eu sou formado em física. Há um tempo atrás, há uns cerca de 10 anos, mais ou menos, eu fazia os cálculos de Fibonacci, fazia essas contas.
mas eu não lembro mais, porque depois de um tempo eu parei. A minha memória se esvaziou, porque eu saí dessa bolha da matemática e fui trabalhar em outra parte, com computação, aí passei por um bom tempo trabalhando com computação, isso até hoje. E, especificamente nesse período, eu estou estudando a parte de Deep Learning e Machine Learning, que a pessoa que escreveu não está aqui, né? Mas, enfim, eu me senti conectado com cada um de vocês hoje, nesse momento, e agradeço por isso. Obrigado. Retomando o que a Jane falou sobre o filme do Marcelo Gomes e o filme que foram passados aqui agora, eu acho que tem um pouco com o do Arthur, da memória, que tipo o povo que sofreu o treco de Brumadinho, de Mariana, afetou a memória deles e também o sonho deles, porque tipo o Marcelo fala da pandemia e como isso afetou o sonho deles. Então, tipo, pensar sobre como essas tragédias afetaram o sonho deles também, tipo, pensar nessa perspectiva assim. Eu não posso falar com muita propriedade porque eu não vi o filme, mas eu estou 100% acreditando no que você está falando. E eu acho sempre importante, sempre que eu falo desse filme, de ressaltar que é uma coisa que é externa a mim, né? Eu não tenho a autoridade de falar, não, essas pessoas estão e são assim. Não, eu não tenho isso, não tenho essa propriedade para isso. Porém, como alguém que aprecia os filmes, que aprecia a ciência, que está nesse meio, eu achei interessante de explorar esses assuntos justamente. Também por uma questão minha pessoal, que eu tenho interesse por esses assuntos de maneira geral. Então, mesmo eu não sendo de lá, mesmo eu não tendo propriedade pessoal para falar sobre isso, eu queria também dar um pouco mais de voz para essas pessoas que seguem dessa maneira. Então, legal aí essa conexão, que eu não sabia. Agora eu vou ter que ver o filme. Estou 100% cometido agora a ver o filme. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que o filme vai passar no MS quinta-feira. Então. Opa, só me informa melhor aí que eu vou. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas. Já foi. Vai passar. Ele. Dia 8. Pois é. Não, mas, tipo, tá na internet, eu só não sei se eu posso sair fazendo propaganda sem estar. É no MS do Rio? Porque eu abri o ingresso.com, filmes disponíveis na cidade de São Paulo, mas só tinha... Então aí a oportunidade de quem perdeu o filme. Tá aí. Não estou sendo pago, mas... Seja nos dois, né? A produção foi do João Moreira Salles, então acho que... Eu vou fazer, não é muito uma pergunta, é um comentário, mas é do filme do Pulsar, que o que eu achei muito interessante é que antes de ficar sabendo de toda a história da capa do álbum, eu sempre pensei que eram ondas de som. E o que eu acho muito interessante de ser uma imagem científica é que com a astronomia você não consegue ver, né, as coisas, tipo, você tem que fazer projeções a partir de dados, a partir de números. E o som também não existe, né? Tipo, a gente sente eles são ondas, mas a gente não vê normalmente. E eu queria saber como é que vocês acham dessa conexão não tão óbvia entre as estrelas que a gente vê, né? Toda essa parte da astronomia e essa parte sonora da música, enfim, do Joy Division. Quando eu era criança e ouvi o álbum pela primeira vez, eu achava que eram rochas sedimentadas. Porque quando uma rocha sedimenta na outra, você fatia essa rocha, você tem aqueles rabiscos, assim. Aí eu fui ficando mais velho e eu vi como é que funcionava um vinil. E para as ondas de som passarem no vinil, elas vão fazendo essas rochas, assim. E daí esse figura aqui falou que não tinha nada a ver, entendeu? E daí a gente foi atrás de realmente entender o que era, assim. Então eu acho uma coisa engraçada, assim, porque apesar de nós termos a resposta científica, né,
eu acho que grande parte do impacto da capa também, não só ela como um signo, mas ela também funciona para retratando a música do que você quiser ver, assim, sabe? É quase um teste de Rorschach, assim, sabe? Eu fico pensando, sei lá, nos britânicozinhos que foram ir na loja de disco pegar o disco pela primeira vez, não tinham a menor ideia do que era, mas acharam que aquilo era pitoresco o suficiente para comprarem e rodarem, assim, sabe? Então eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que essa é a parte da magia, assim, né? E de certa forma a nossa parte é fazer essa magia continuar mesmo falando o truque dela, né? Que a gente não deveria fazer, mas a gente faz mesmo assim, né? O que eu acho interessante assim das duas coisas também é porque Pulsar é uma estrela morta, né? Ela parou de existir, virou uma estrela de nêutron, né? Que fica girando numa velocidade insana, mas é uma estrela morta, né? E eu acho que traz essa melancolia também bastante das músicas do Joy Division, né? A gente sabe que é bem melancólico assim o som. E é isso que eu acho que eu mais me interessei, porque quando eu falei pro Noel sobre isso, e ele veio contar toda a lore assim, inteira do punk, assim, foi um negócio que eu falei, mano, é isso, sabe? Isso é muito legal. E eu gostei muito de Estrela de Pulsar, ele gosta muito de punk, né? E eu acho que encaixou perfeitamente, assim, né? Essa melancolia que eles trouxeram também, trouxeram nas músicas dele, acho que é isso, assim. É um comentário a respeito desse Joy Division, do trabalho de vocês também. A imagem ali é um início da introdução da visualização computacional. Também tem acho que a imagem tinha um apelo, né? Acho que também foi um dos motivos e não sei se tem, né, na historiografia daquele momento, que é uma primeira introdução da eletrônica na cena musical, né, uma incorporação de elementos. Claro que e isso acabou derivando com a tragédia, né, do Joy Division. Logo depois eles geraram o New Order, né, enfim, e aí é a incorporação dos elementos tecnológicos de forma radical, né? E aí acho que a imagem conversa. Não sei se vocês chegaram a passar por esse caminho, porque eu nunca parei para pensar na imagem, mas é uma imagem que, na época, eu tinha o disco, mesma coisa, era bem aí fascinado por essa... Porque eu trabalhava com computador nas épocas, e você, o computador dá para começar a fazer música, que ela ainda estava nas placas MIDI, e eles começaram a captar e fazer né, aquela coisa, aquela cultura do remix, né, que começa, que é claro, vai para um outro caminho depois, né? Não sei se vocês chegaram a passar por aí. Isso é uma coisa interessante, porque antes do Joy Division ser chamado Joy Division, o nome da banda chamava Warzawa. Warzawa, nos anos 70, o David Bowie lançou álbuns que foi chamado Trilogia de Berlim. E a Trilogia de Berlim consistia em você ter o lado A, que é o David Bowie, e o lado B, que é psicodelia eletrônica, assim. Era a nova visão da música, assim. E daí eu acho isso muito interessante porque veio dali, sabe? Depois a gente tem o Kraftwerk, que enfim, bandas de robôs, enfim, né? A gente vai para outro caminho, né? O Gary Numan também, né? Fazendo coisa assim. Mas eu acho que o Joy Division ele pegou assim, ele temperou essa eletrônica com contexto gótico assim, mais fúnebre assim. E eu acho que é uma combinação perfeita, assim, sabe? Até porque, apesar do New Order ter explorado muito mais essa tecnologia, eu acho que o Joy Division fez isso, assim, apesar de um álbum apenas, assim, ele fez isso de uma forma mais contida, assim, sabe? Então foi quase como uma pequena aberturinha que o Bowie deixou, eles abriram a porta e daí veio um monte de gente correndo, assim, sabe? Mas é isso, eu concordo totalmente, assim, a gente fez essa pesquisa, assim, mas também ia ficar... A gente teve que ter um equilíbrio de falar assim, olha, a gente vai ter que fazer metade do filme ser sobre música e metade do filme ser sobre estrelas, assim, porque senão nós dois íamos ficar falando por horas e horas e horas. Bom, acho que o nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer a vocês que puderam comparecer aqui, o nosso convite, e a todos vocês que vieram e ficaram aqui para o debate, assim. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.